Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema louvores, frutos da terra. Fujam deles. Efésios 1:12 diz a Bíblia. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Meus amados, logo que Paulo faz a sua saudação à igreja de Éfeso, ele prorrompe um louvor de modo espetacular, de modo entusiástico. Do versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 1 de Éfeso, Paulo destila a essência do verdadeiro louvor. Nesses versículos 3 a 14 de primeiro capítulo do livro de Efésios, nós temos uma verdadeira adoração cristológica. Temos uma adoração repleta de afirmações teológicas de profundidade singular, célebre. Paulo mostra nesses versículos que o louvor não pode ser raso, superficial, mas o louvor tem que conter ensinos bíblicos, ensinos doutrinários. Paulo mostra ainda nesses versículos de 3 a 14 do capítulo 1 de Efésios, ele mostra a harmonia da Trindade trabalhando juntas. Mostra a obra da Trindade. No verso 3, o foco é o Pai, quando ele disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. No verso 5, o foco é o Filho, quando ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. No verso 13, o foco é o Espírito Santo, quando ele diz: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. A primeira lição para as nossas vidas é: as letras dos nossos louvores devem fazer parte do processo pedagógico das verdades bíblicas. Os nossos louvores não devem ser diversão, mas devem ser pedagógicos, devem ter ensinos doutrinários, ensinos teológicos e bíblicos. Se não for assim, o louvor é desqualificado. Se o louvor não ensinar, se o louvor não tiver uma mensagem bíblica, ele é um louvor abominável, é um louvor antibíblico. Os nossos louvores devem conter as grandes verdades da fé cristã. O verso 6, a Bíblia diz: para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No verso 12, diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória. No verso 14, diz: para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Observe a ênfase que Paulo está dando nesses versículos, nesse trecho de 3 a 14 do capítulo 1 de Efésios. Para o louvor da sua glória. Atente para esse refrão. Para o louvor da sua glória. Aqui nós temos a segunda lição para a igreja, para nós. É importante, sim, que o povo de Deus seja instruído e firmado na sua fé através dos louvores. Mas é imprescindível que os louvores glorifiquem a Deus. O louvor é para a glória de Deus. O crente, ele é fortalecido espiritualmente na mesma proporção que Deus é glorificado. Os versículos 7 a 12 e os versículos 13 e o 14 nos mostram que Deus age, opera para a sua glória. E diz também que nós existimos também para a glória de Deus.
Portanto, a glória é para ele. E ponto final. Não pode haver no louvor estrelismo, banalidade e nem humanização. O louvor não pode ser humanizado, porque ele deixa de ser louvor. Muitas vezes canta-se nas igrejas, rompendo em fé, e mover o sobrenatural com ousadia. Ora, meus amados, ninguém tem autorização de Deus para mover o sobrenatural. Não encontramos na Bíblia uma passagem sequer que mostre que alguém move o sobrenatural. E o homem move o sobrenatural, e muito menos com ousadia. Não encontramos isso na Bíblia. Pelo contrário, na Bíblia, todos os exemplos sobrenaturais foram descritos e testemunhados, e quando eles ocorreram devido à intervenção direta de Deus, e não porque o homem determinou, decretou o mover do sobrenatural. Portanto, Deus é soberano, e ninguém pode interferir na soberania de Deus. E fica bem claro o seguinte: cânticos que ditam a ação que Deus deve fazer não é bíblico, é antibíblico. Canta-se muitas vezes: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ora, meu amado, se algum dia você estiver diante de uma barreira intransponível, escute bem, nem sempre o Senhor vai livrar o seu corpo de perecer. Muitas vezes o perecimento do corpo serve como testemunho do verdadeiro exemplo de fé, serve como testemunho de conversão genuína. Deus, ele não livrou Estevão das pedradas do seu corpo, mas o testemunho cristão de Estevão encantou o mundo da época e ainda encanta hoje. E, meus amados irmãos, precisamos entender que os apóstolos, João, Pedro e outros apóstolos, tiveram sim seus corpos trucidados, mas isso serviu de testemunho para mostrar tamanha fé que eles tinham. A realidade é que muitos cânticos hoje, que se canta nas igrejas, ele coloca o crente como um Superman. É o que eu digo de humanização, eu chamo isso de humanização do louvor. E mais, se continuarmos assim com essa humanização do louvor, daqui a pouco vamos ter cânticos que vão dizer que o homem é onipotente. Meus amados, Shema é a doutrina que afirma que Deus é o único Deus verdadeiro. Shema afirma que a adoração deve ser a uma única divindade, o Deus de Israel. Eu estou dizendo isso porque nós vamos encontrar o Shema lá em Deuteronômio, no capítulo 6, de 5 a 9. E antes da recitação do Shema, se dizia o que está escrito no versículo anterior, versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, antes da recitação do Shema, que você pode ler de 5 até 9 do capítulo 6, se dizia essa expressão: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ora, meus amados, Paulo toma a expressão litúrgica judaica aí no capítulo 6 e versículo 4 e cristianiza essa expressão e faz dessa expressão a bênção inicial de sua carta aos Efésios. Versículo 3, Paulo cristianiza essa expressão lá no versículo 4, antes da recitação de Shema, ele cristianiza dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cristianizou essa expressão litúrgica judaica para quê?
para enaltecer que Jesus é o Senhor. Para enaltecer que Cristo é soberano e é o Senhor. E que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus. Aqui tem a terceira lição para nós. Cânticos que apregoam Jesus Cristo como Senhor são cânticos de bênçãos para todos nós. Portanto, o conteúdo de nosso louvor tem que ser cristológico. Se não for assim, louvor não é louvor. A adoração precisa ter uma forte ênfase cristológica. Se não for assim, o louvor é desqualificado. Muitos cânticos hoje, existe uma profunda estima do ego, do eu. Por exemplo, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Minha história, meus sonhos, minha vida, me faz, me toca, me chama, ressuscita, me. É tudo no eu, tudo no me, tudo no ego, centralizado no ego. Meus amados, Lutero disse uma expressão que ficou na história. Ele disse, abre aspas, nosso plano é seguir o exemplo dos profetas e dos pais antigos da igreja, de forma que a palavra de Deus possa estar presente no meio das pessoas em forma de cânticos. Lutero reforça essa expressão maravilhosa. E Calvino disse, reforçando Lutero, ele disse, Calvino, abre aspas, o louvor é o cântico da palavra, fecha aspas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Estejamos, meus irmãos, vigiando, para que não cantemos, não louvemos os louvores frutos da terra. Quando digo louvores frutos da terra, são aqueles louvores que não são cristocêntricos, que não glorificam a Deus, mas glorificam o homem. São os louvores de Caim. Que Deus nos livre, nos faça rejeitar. Que fujamos dos louvores de Caim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, está aí o endereço. Clique aí, se inscreva lá. Lá tem quase 200 vídeos para você compartilhar, ouvir e compartilhar com seus amigos e seus irmãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e sua família. Amém.